911, qual é a localização da emergência? Minha filha está desaparecida. Qual é o seu endereço, senhora? Ela se foi, não conseguimos encontrá-la em lugar algum. Liguei para todas as amigas dela. Quantos anos ela tem? 11. Ok, qual é o nome dela, senhora? Carly. C-A-R-L-I-E. E o sobrenome? Brucia. B-R-U-C-I-A. As imagens que você acabou de assistir mostram os últimos momentos conhecidos de Carly Brucia, de 11 anos, quando ela foi sequestrada em plena luz do dia por um violento sequestrador. Apesar de ter sido dada como desaparecida por sua mãe apenas 1h30 após o desaparecimento, o caso de Carly acabaria entrando para a história. Um dos crimes mais cruéis contra uma jovem garota. Tudo começou em 31 de janeiro de 2004. Carly havia passado a noite na casa de uma amiga, mas o dia seguinte era domingo de Super Bowl. Então ela queria voltar para casa a tempo de assistir ao jogo. Ela disse para a mãe de sua amiga que poderia voltar para casa sozinha e partiu por volta das 6 horas. No entanto, depois que ela saiu, a mãe de sua amiga, preocupada, entrou em contato com a mãe de Carly, Susan, e a informou que Carly estava caminhando sozinha de volta para casa. Susan disse que não se sentia tranquila com o fato de sua filha andar sozinha por alguns quarteirões. Então, enviou seu marido e padrasto de Carly, Steve Kanzler, para encontrar Carly e levá-la o resto do caminho de volta para casa. No entanto, ao subir e descer a rota que Carly teria percorrido, Steve não a encontrou em lugar algum. E foi aí que o pesadelo realmente começou. Steve continuou dirigindo por mais de 1 hora, rezando para que, de alguma forma, tivesse simplesmente se desencontrado de Carly. Quando voltou para casa e ela ainda não estava lá, ficou claro que algo estava muito errado. Mais tarde, Susan disse que nesse momento sentiu instantaneamente que algo terrível havia acontecido com Carly e que seu coração e sua mente estavam dizendo que ela sabia. Susan e Steve saíram juntos de casa para procurar novamente, gritando o nome de Carly pela janela do carro, enquanto dirigiam pela estrada. Pararam brevemente para investigar uma área arborizada e repararam que um reboque vermelho passava lentamente por eles. Depois continuaram a seguir os passos de Carly e foram até a casa da amiga para verificar a situação. E para sua surpresa, viram o mesmo reboque vermelho estacionado na frente da casa, o que lhes pareceu muito estranho. E ao perceber que Carly realmente não estava lá, Susan decidiu que era hora de pedir ajuda. A mãe, desesperada, ligou para a emergência por volta das 7h30 daquela noite. Ela não conseguia esconder o terror absoluto em sua voz. 911, qual é o local da emergência? Minha filha está desaparecida. Qual é o seu endereço, senhora? E seu número de telefone? Ok, ela já desapareceu antes? Não. Ela brigou com sua amiga e decidiu ir para casa a pé. Estamos dirigindo por 1h30. 1h30 de caminhada. Ela se foi, não conseguimos encontrá-la em lugar algum. Já liguei para os amigos. Quantos anos ela tem? 11. E quando foi a última vez que ela foi vista? Foi às 6 horas, Steve. Por volta das 6 horas. E ela estava na casa de uma amiga? Sim. Ok, qual é o nome dela, senhora? Carly. C-A-R-L-I-E. E o sobrenome? Brucia. B-R-U-C-I-A. Ela tem apenas 1,5 metro de altura. E você sabe quanto ela pesa? Tem em torno de 54 quilos. Qual é a cor do cabelo dela? Loiro escuro. E qual a cor de seus olhos? Azuis. Após o telefonema de partir o coração, a polícia imediatamente emitiu um alerta de emergência, ou fique atento, para Carly, e fez buscas ao redor da área por 4h30, mas não encontraram nada. Enquanto isso, a família e os amigos de Carly começaram a trabalhar na criação de panfletos de pessoas desaparecidas com o rosto dela, e começaram a distribuí-los na manhã seguinte. Mas durante esse período aconteceu algo que pareceu suspeito para algumas pessoas. O padrasto de Carly, Steve, supostamente visitou uma empresa local de aluguel de equipamentos para distribuir panfletos e perguntou a um dos funcionários se ele poderia comprar drogas para ele quando tudo aquilo terminasse. Em alguns dias depois que tudo isso acabar. O funcionário achou muito estranho ele dizer isso enquanto sua enteada estava desaparecida e entrou em contato com as autoridades. Os detetives também sentiram que havia algo errado com Steve e o levaram para interrogatório. Ele afirmou que estava em casa o tempo todo com Susan, o que ela pôde confirmar.
Depois de verificar completamente seu álibi, ele foi liberado como suspeito, mas Steve lhe ofereceu outro nome, Ron Choquette, que era o proprietário do caminhão de reboque vermelho, e ele aparentemente estava namorando a mãe da amiga de Carly há 2 meses, e ele estava na casa na noite em que Carly dormiu lá. Em um determinado momento, ele era o único adulto presente. Então, naturalmente, Steve informou à polícia que havia notado a caminhonete vermelha de Ron dirigindo de forma suspeita na área em que eles estavam procurando. Os investigadores então seguiram a pista e conversaram com Ron, mas ele disse que havia saído para trabalhar antes de Carly deixar a residência e que não viu nada fora do comum. Além disso, os colegas de trabalho de Ron confirmaram seu paradeiro, o que levou a polícia a descartá-lo como suspeito do desaparecimento de Carly. Os policiais voltaram para a casa de Carly no dia seguinte ao seu desaparecimento e falaram com Susan novamente. Ela insistiu que sua filha nunca havia fugido antes e que esse comportamento era completamente estranho. No entanto, as declarações feitas pela amiga de Carly sugeriram o contrário. Ela disse que Carly ficou chateada na noite anterior e expressou sentimentos negativos em relação à família várias vezes. Carly também teria dito à amiga pelo menos uma vez que ela não queria ir para casa porque ela tinha muitas responsabilidades. Esta revelação fez os policiais questionarem se Carly poderia ou não ter fugido da casa da sua amiga por vontade própria. Ainda assim, os investigadores não podiam descartar a possibilidade de que ela tivesse sido vítima de crime. Então, antes de deixar a casa, eles deram à mãe de Carly algumas instruções meio perturbadoras. Pediram que ela entrasse em contato com o dentista da filha para obter seus registros dentários, caso fossem necessários para uma identificação. Na manhã seguinte, os colegas de classe de Carly chegaram à escola e encontraram o seu assento vazio. E na mesma hora que as autoridades trouxeram os cães de rastreamento para ajudar nas buscas. Os cachorros seguiram os passos de Carly até o lava-rápido Eve's Car Wash, que não fazia parte de sua rota comum para casa, e era um atalho desconhecido. Enquanto isso, os cães acabaram perdendo o rastro dela perto da parte de trás do prédio. A empresa tinha várias câmeras de vigilância, e o que elas capturaram causou uma onda de medo em toda a comunidade. O gerente do Lava Rápido analisou as fitas e disse à polícia que viu o que parecia ser o sequestro de uma menina, gravado por volta das 6h30. O homem desconhecido caminhou casualmente no início, como se fosse passar por ela, mas no último momento, deu um passo largo em sua direção e agarrou o seu braço. Ele provavelmente parecia bastante ameaçador, pois estava parado bem na frente dela e estava bloqueando sua fuga. Ela provavelmente se sentiu aterrorizada e em pânico, e é possível que ele tenha dito a ela que tudo ficaria bem se ela fizesse tudo o que ele dissesse. Para o desespero de todos, os familiares de Carly rapidamente confirmaram que a garota na gravação era sua filha, mas ninguém reconheceu o homem estranho que se aproximou dela. Mas a filmagem mostrou claramente que ele era um homem branco, de estatura média, com cabelos escuros e tatuagem no antebraço. Aparentemente, ele também estava usando um macacão, com uma etiqueta de identificação, mas o vídeo não estava claro o suficiente para ler o nome. Parecia evidente que Carly não reconhecia o homem, quando ele entrou em seu caminho e disse algo antes de agarrá-la pelo braço. Em poucas horas, as imagens surpreendentes estavam sendo exibidas constantemente nos canais locais, e embora centenas de pistas tenham sido recebidas, a maioria delas não deu em nada. Os investigadores começaram a temer o pior com o passar do tempo, mas mais tarde, naquele dia, eles finalmente conseguiram a pista que estavam esperando. Várias pessoas ligaram acreditando firmemente que o homem na filmagem batia com Joseph Smith, de 37 anos, um mecânico de automóveis com um longo histórico criminal, que remota de 1993. Na verdade, ele estava em liberdade condicional por uma apreensão de drogas na época do desaparecimento de Carly. Embora a maioria dos seus problemas com a lei tenha sido por delitos relacionados à droga, pelo menos 2 crimes em sua ficha criminal envolviam violência contra a mulher, incluindo sequestro, agressão agravada e cárcere privado. Um dos colegas de trabalho de Joseph estava entre os informantes, e 2 dias após o desaparecimento de Carly, ele declarou à polícia que o homem na filmagem se parecia muito com Joseph, com base em seus trejeitos e roupas. Além disso, outro funcionário afirmou que ele parecia nervoso e aparentava estar sob influência de narcóticos no trabalho. No dia seguinte ao desaparecimento de Carly, eles também informaram que Joseph estava tendo problemas no trabalho com drogas e dinheiro, e alegaram que ele não havia comparecido ao seu turno no dia anterior. Nesse momento, as autoridades decidiram analisar novamente as imagens de seu
segurança do lava-rápido, na esperança de conectar Joseph a um dos veículos capturados nas fitas que coletaram. Os colegas de trabalho informaram que ele dirigia um Lincoln marrom, mas disseram que ele havia ficado fora de uso recentemente, devido a uma pane na parte elétrica. Independente disso, o único veículo que se destacava era uma perua Buick amarelo claro, que chegou aproximadamente 3 minutos antes do sequestro de Carly. Os investigadores perguntaram aonde ele estava no dia do desaparecimento de Carly. Ele explicou que estava em casa assistindo ao Super Bowl e disse a eles que seus amigos podiam confirmar. Eles mostraram a Joseph uma imagem tirada do vídeo de vigilância e, embora tenha admitido que o homem se parecia com ele, insistiu que não estava nem perto do lava-jato naquele dia. Em seguida, os detetives pediram a Joseph para arregaçar as mangas e descobriram que ele tinha tatuagens no antebraço. Eles também notaram vários pequenos cortes e arranhões em suas mãos. Como se isso não fosse suspeito o suficiente, Joseph também admitiu ter pego emprestada a perua amarela de Jeffrey e Naomi, um casal de amigos, no dia em que Carly desapareceu. No entanto, ele afirmou que só dirigiu o carro até uma marina próxima para ver a água, antes de voltar para casa. A polícia estava bastante confiante de que tinha o seu homem, mas quando falaram com Naomi, ela confirmou o álibi dele, levando-os a duvidar de tudo. Cerca de 1 hora depois que os detetives chegaram à casa, os agentes de liberdade condicional de Joseph vieram ajudar, fazendo uma busca minuciosa em seu carro Lincoln quebrado, e rapidamente localizaram drogas no veículo, incluindo várias seringas e colheres. E Joseph foi preso por violar os termos da sua liberdade condicional. Mais tarde, naquele mesmo dia, o amigo de Joseph, Jeffrey, entrou em contato com a polícia com algumas informações inquietantes, afirmando que Naomi havia confundido as datas ao prestar seu depoimento à polícia, e que, embora tenham emprestado a caminhonete a Joseph no dia em questão, ele só a devolveu na manhã seguinte. Jeffrey também disse que havia zerado o odômetro antes de Joseph sair, e quando o verificou, ao chegar em casa, mais de 482 quilômetros haviam sido percorridos, sem mencionar que o interior do carro parecia desarrumado e o banco traseiro estava baixado. Finalmente, quando lhe perguntaram se ele lembrava do que Joseph estava vestindo quando saiu de casa, ele disse que era um uniforme de mecânico. Apesar da polícia estar ocupada, 5 dias após o desaparecimento de Carly, o irmão de Joseph, John, entrou em contato com as autoridades e pediu que se encontrassem em sua residência. E, surpreendentemente, ele disse que Joseph havia contado toda a verdade em uma ligação. Quando os policiais chegaram, ele lhes disse que sabia onde encontrar o corpo de Carly e os direcionou para uma área arborizada, atrás de uma igreja, a poucos quilômetros da casa dela. De acordo com John, seu irmão havia confessado de ter sequestrado e assassinado brutalmente a jovem, mas alegou não se lembrar muito do incidente devido ao uso de drogas. Joseph pode estar tentando montar uma defesa por capacidade diminuída, alegando que não se lembra do que aconteceu e que estava drogado. Enquanto John estava na presença dos investigadores, Joseph o ligou repetidas vezes e ele ficou visivelmente irritado com as coisas que seu irmão estava dizendo em determinado momento. John exclamou ao telefone: "Você a sufocou com muita força?" Que Joseph supostamente respondeu que sim. Então, o irmão perguntou se ele havia amarrado e Joseph respondeu que o corpo não estava amarrado, mas ele admitiu tê-la agredido violentamente e deixado seu DNA para trás. A polícia então correu para a igreja e rapidamente descobriu o corpo de Carly parcialmente escondido em uma área arborizada. Os investigadores especularam que ela havia sido arrastada para aquele local, com base na presença de escoriações no seu lado direito. Mais tarde, a autópsia identificou a causa da morte como estrangulamento por esganadura e observou que ela também havia sido brutalmente espancada. Além disso, marcas lineares em ambos os pulsos indicavam que ela havia sim sido amarrada em algum momento. Testes forenses revelaram traços de DNA e fibras capilares de Joseph no corpo e nas roupas de Carly, e ele foi acusado de seu assassinato. Além disso, cerca de 1 mês antes do sequestro de Carly, as autoridades locais solicitaram a um juiz da Flórida que emitisse um mandado de prisão para ele, com base em violações da liberdade condicional, mas o juiz nunca o fez, e isso revoltou demais a população em saber que aquele monstro deveria estar preso antes do assassinato de Carly. E finalmente, em 24 de outubro de 2005, Joseph Smith foi considerado culpado de assassinato em 1º grau, bem como acusações separadas de agressão a uma menor de 12 anos e sequestro, e foi condenado à morte por injeção letal pelo assassinato de Carly, e prisão perpétua sem condicional pelos outros crimes. No entanto, em 18
18 de julho de 2017, um juiz anulou a sentença de morte de Joseph com base em um novo projeto de lei que exigia um voto unânime do júri. Mas felizmente, Joseph acabou morrendo na prisão, enquanto aguardava um novo julgamento em 2021. Susan, a mãe de Carly Bruscia, tentou mergulhar na luta pelos direitos das crianças, mas nunca conseguiu superar a trágica morte da filha e acabou se entregando às drogas e veio a óbito em abril de 2017 por overdose. Eu queria agradecer demais você que chegou até aqui. Agora, por favor, nos ajude seguindo o canal e deixando seu like. Isso nos ajuda demais. Agora, cuidem-se sempre. E eu fui.